Eu sou a Michelle Brito e nessa videoaula de hoje eu vou mostrar como inserir em uma aplicação Angular as rotas Lazy Loading. O principal objetivo é melhorar a performance da sua aplicação. Bom, quando a gente vai construir uma aplicação Angular, na hora que a gente vai estruturar o projeto, a gente tem duas principais maneiras. Primeiro, você pode colocar todos os seus módulos, e cada módulo com seus N componentes dentro de um único módulo, do módulo principal, e assim carregar tudo de uma vez, tudo junto. Isso causa uma sobrecarga no carregamento e a sua aplicação fica com uma performance bem ruim. E imagine, quanto maior a sua aplicação for ficando, quanto mais módulos e mais componentes você for criando, pior vai ficando essa performance, mais lento vai ficando a sua aplicação. E a segunda opção é você criar módulos com rotas específicas. Como que funciona isso? Você vai criar uma rota para chamar determinado módulo. Então, um módulo ele só vai ser acionado e carregado quando ele for acionado por determinada rota. Assim, a sua aplicação fica com uma performance muito melhor, porque os módulos eles vão ficar divididos, não vai ter uma sobrecarga no carregamento e eles vão sendo carregados conforme eles forem sendo acionados. E é isso que eu vou ensinar então nessa videoaula de hoje. E para isso, a gente vai utilizar uma aplicação Angular que eu já mostrei aqui no canal, a gente já construiu juntos, E então a gente vai utilizar dessa aplicação para inserir, para aplicar essas rotas Lazy Loading e assim melhorar a performance. Esse código dessa playlist que eu já mostrei aqui no canal, o passo a passo, está no GitHub e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto os links do GitHub, para vocês baixarem o projeto e também o link da playlist completa. Então vamos começar. Então aqui só retomando, as últimas aulas que a gente criou aqui no canal, todo o passo a passo, dessa aplicação Angular, onde a gente tem uma agenda live que mostra as próximas lives e as lives já realizadas. E para melhorar então a performance dessa aplicação, a gente vai aplicar, vai inserir as rotas Lazy Loading, ok? Aqui eu vou inspecionar este código porque eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu vier aqui em Network, vou carregar a página aqui novamente. E como ainda não tem essa divisão de módulos, tudo que foi criado até agora, todos os componentes estão no módulo principal, então sempre que eu carrego qualquer URL aqui da aplicação, tudo é carregado no mesmo momento, não tem essa divisão ainda. Então aqui a gente pode ver, olha, que foi carregado 13.6 megas, nesta página. E agora a gente vai então mexer na estrutura do projeto, adicionar essas rotas para melhorar a performance. Então, primeiramente, eu vim aqui na documentação do Angular, então a gente vai seguir esse passo a passo para então inserir corretamente essas rotas Lazy Loading na nossa aplicação. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar dois novos módulos. Um módulo que vai ser o módulo Live, que é onde a gente vai pegar tudo que a gente já tem e colocar dentro deste módulo. E outro que eu vou criar um módulo que vai se chamar Users, que é quando a gente for fazer o controle de usuário, o cadastro desses usuários dessa aplicação da Live, então já vai ficar tudo separado. Então, aqui ele me mostra já o comando que eu tenho que executar para gerar este módulo. Então eu vou copiar aqui essa linha, vou vir aqui no Visual Studio Code, a minha aplicação estava de pé, eu vou parar, e aqui eu vou colar este comando, que é o comando de gerar um novo módulo. Então o comando é ng generated module. Aqui tem customers, só que no meu caso vai ser lives. Só que eu quero que este módulo fique dentro do diretório views, que eu já criei anteriormente. Então eu coloco views/lives. E aí eu continuo o comando de acordo com a documentação do Angular. --host. Aqui eu tenho que colocar também, ao invés de customers, eu tenho que colocar lives, que vai ser o nome das rotas. --module.
app.module. Então, vamos dar Enter e assim ele vai criar este módulo para mim. Bom, esse primeiro módulo já foi criado. Agora, se eu vier aqui dentro de Views, olha, além do componente Home, eu tenho agora um módulo que se chama Lives. Olha só, o módulo ele tem lives.module TypeScript, Lives componente, Lives componente spec, HTML, CSS e o Lives Routing também. Agora, vamos continuar aqui na documentação do Angular. Eu vou criar um segundo módulo, que vai ser um módulo de usuários, né, de users, para a gente, então, dividir as rotas. Então, da mesma maneira, eu vou colar aqui o comando, só que no lugar de orders, eu vou colocar views, barra users, --route, e aqui no lugar de orders também eu vou colocar users, que vai ser a minha rota. Apertar Enter e assim eu vou criar um segundo módulo. Se eu vier aqui, eu vejo que agora eu tenho Home é o componente. E agora eu tenho dois módulos, Lives e Users, ok? Para ver se continua funcionando a nossa aplicação, eu vou subir a aplicação ngserve --port 333 para a gente só conferir se está tudo funcionando ainda, porque depois a gente vai mexer na estrutura do projeto, vai dar vários erros até a gente ir estruturando e fazendo as correções necessárias para a gente então conseguir aplicar certinho essas rotas lazy loading na aplicação. A aplicação subiu, eu vou atualizar aqui a página e tá tudo ok. Por enquanto está tudo ok. Agora, se eu voltar aqui na aplicação e acessar este arquivo app.routing.module.ts, a gente pode ver que foi alterado essas duas linhas. Olha, na hora que eu inseri o módulo Lives, ele criou essa primeira linha aqui. Olha só, path lives, né, que é de acordo com a rota que eu criei na hora que eu dei o comando para criar o módulo. E aqui ele me passa o import, né, deste módulo. E aqui o arquivo do módulo. Então ele já faz automaticamente, né, dessa forma, ele já cria essas rotas conforme você vai gerando os módulos via linha de comando. Então a gente tem dois módulos, né, Lives e Users, já aqui mapeados, né, com as rotas. Então eu já tenho duas rotas, Lives e Users. E aqui eu continuo com aquele roteamento raiz, né, que é onde quando a gente colocava só barra, né, localhost 333 barra, ele carrega esse home component. Por enquanto eu ainda vou deixar assim, mas depois a gente vai deletar essa parte e vai ficar apenas com essas partes aqui, com essas rotas que a gente acabou de criar. Se eu voltar aqui na documentação, olha só, então a gente teve o resultado esperado. No caso aqui, na documentação ele mostra como que tem que ficar o app routing, no caso aqui para customers e orders, né? E a gente tem aqui certinho o nosso app routings para lives e users. Então, até agora está tudo ok. Aqui ele fala para a gente subir a aplicação para ver se está funcionando certinho. E aqui, olha, ele acrescenta mais essa parte aqui que a gente tem que colocar. Então, eu vou copiar essa parte, né? A gente vai voltar aqui na aplicação e aqui embaixo, eu já tinha colocado vírgula ali, eu vou colocar esse path e esse redirect aqui. Até agora, tudo ok. Vamos voltar aqui na aplicação. Como a gente ainda não deletou aquela parte do roteamento raiz, ele ainda está ativo. Porém, se agora eu acessar barra lives, olha só, lives works, então já temos um roteamento pronto. E se eu acessar users, também, users works. Então, ok. Agora aqui, voltando na documentação, vamos seguindo aqui. Aqui ele me mostra o exemplo do Customers Module. No nosso caso, a gente tem Lives Module. Então, ele mostra que tem que ter dois imports, né? Esse Common e esse Customer Routing Module. Vamos ver se a gente tem certinho esses dois imports.
E também dentro de Declarations, a gente tem que ter o Lives Component. Vamos verificar aqui na nossa aplicação, dentro de Lives. Então eu tenho aqui Lives Module. E aqui dentro eu tenho os dois imports, olha, o Common e o Lives Routing. E também dentro de Declarations a gente tem o Lives Component. Então tá tudo ok de acordo com a documentação. Vamos aqui seguindo. Aí aqui ele me mostra como que ficou o exemplo do Customers Routing módulo, que ficou apenas, né, na variável roots, o path vazio, mostrando que ele tem que abrir o Customers Component. Aqui, por que aqui tá vazio? Porque quando eu acessar localhost 2.333/lives, ele vai abrir, e eu não coloquei nada na frente, apenas lives. Então, ele vai abrir, no caso, o nosso Lives Component. Se eu tivesse colocado, por exemplo, lives/add, aí eu teria que colocar aqui o /add, que seria uma nova rota, e aqui eu colocaria qual que seria o outro componente que ele iria abrir nessa rota específica. Vamos voltar aqui no nosso Lives Routing. Então, a gente tem essa variável e o path aqui está vazio, também está ok, está de acordo com a documentação do Angular. Bom, agora que a gente já fez isso, aqui dentro de Lives, a gente tem um novo módulo. E antes a gente só tinha esse Home Component, que era um componente, não era um módulo. Agora que a gente já tem um módulo, que é o Lives, a gente vai copiar esse componente Home para dentro do módulo Lives que a gente acabou de criar. Eu não vou copiar aqui, recortar, porque vai que dá algum problema. Então, primeiro eu vou copiar e colar dentro de Lives e depois eu venho e deleto esse Home aqui, que vai ficar aqui fora do módulo, certo? Então, primeiro aqui eu vou copiar e vou colar ele aqui dentro do módulo Lives. Então, olha, ficou com dois homes aqui, ok? Depois eu vou deletar esse home que ficou aqui de fora do módulo Lives. A gente vai ficar apenas com esse aqui de dentro. Abrindo aqui, a gente tem, então, Live Form Dialog, Live List e o próprio home, né? No caso, são 3 componentes. Agora, a gente vai fazer aqui algumas modificações. O que acontece? A gente tem aqui que no roteamento, quando for acessado a URI /lives, ele vai abrir o Lives Componente, que é esse componente aqui, que tem até esse Lives Works que a gente acabou de ver ali no browser, certo? Porém, eu não quero mais que ele acione esse Lives Componente, eu quero que ele acione o Home Componente que a gente já tem pronto, né, com os outros componentes dentro dele. Então, eu vou abrir aqui Home, acessar o Home Component, vou copiar, né, este nome Home Component, e eu vou vir aqui dentro de livesrouting.module, e aqui dentro das rotas, né, que foram definidas, eu vou trocar esse Lives Component por Home Component. Aqui eu vou fazer o import, então eu vou importar o home/home component, e aqui eu vou apagar esse import de Lives Components, que depois a gente também vai deletar esse arquivo, que a gente não vai utilizar mais. Da mesma forma, eu vou vir aqui em lives.module, e aqui dentro eu tinha nas declarações, né, o Lives Component. Da mesma forma, eu vou substituir pelo Home Component, porque aquele Lives a gente não vai utilizar, a gente vai deletar também. Então, fiz aqui o import. Ok. Agora, eu posso vir aqui, esses arquivos Lives Component, Spec, Lives HTML e Lives CSS, eu vou deletar todos esses arquivos, porque a gente não vai utilizar. Então, como que vai ficar essa estrutura? Dentro do módulo Lives, eu tenho 2 arquivos, que é o Lives Module, o Lives Routing Module e o componente Home. Olha, vai dar vários erros aqui, mas é normal. Agora a gente está mexendo na estrutura do projeto, né? Então, agora a gente vai fazendo as modificações necessárias. Outra coisa que vamos fazer,
Como eu já coloquei o nosso home component aqui dentro do novo módulo, agora esse componente que estava aqui de fora, eu vou deletar ele, certo? Então, porque a gente não vai mais utilizar, a gente já tá tudo certinho. Pronto, agora eu consegui aqui deletar. Agora eu vou vir aqui neste arquivo app.module.ts e aqui a gente fazia os imports, né, desse home component. Então, se eu não deletar esses imports aqui, vai dar erro na aplicação. Então, tudo que for tanto de home component ou de live list component, eu vou deletar todos esses imports para não dar erro, tanto ali em cima, né, e também aqui dentro das declarações. Da mesma forma, agora eu vou vir neste arquivo app.routing.module. Aqui também eu utilizava o componente home component. Então, vou deletar este import e aqui no caso eu vou só comentar. Aqui já aproveitando, aqui dentro desse redirect to, ou seja, quando for acionado o localhost 2.333 / e eu não colocar lives nem users, a gente pode definir aqui um redirecionamento. Então eu vou colocar aqui, quando for acionada a raiz, para ele redirecionar para lives, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Se eu vier aqui neste arquivo app.module, todos os imports, né, que eu fiz da biblioteca, né, do framework que a gente utilizou do Angular Material, estão todos aqui dentro deste módulo principal. E agora, como a gente dividiu, né, criou essas duas rotas, a gente tem que colocar esses imports dentro de Lives Module. E aqui embaixo, eu vou colocar então todos esses imports aqui, que eu copiei aqui do app.module, que são imports referentes ao Angular Material, certo? E agora eu vou fazer aqui o import, né, de cada um deles. Bom, agora que a gente já tem então todos esses imports do Angular Material dentro do lives.module, agora falta ainda a gente inserir mais alguns imports, né, no caso, alguns componentes aqui nas declarações. Aqui, a princípio, a gente só tem um home component. Porém, dentro de home component, a gente tem mais dois componentes, que é o live form dialog e o live list. Então, eu também tenho que declarar estes dois componentes aqui dentro do arquivo lives.module. Então, eu vou abrir aqui este arquivo live list component e eu vou colocar aqui dentro das declarações, né, declarations, vou fazer o import e da mesma forma eu vou fechando aqui para não ficar esse tanto de coisa aberta, para não confundir. E aqui da mesma forma, dentro de live form dialog, eu vou pegar o nome, né, do live form dialog component e também vou acrescentar aqui dentro das declarações, dentro do arquivo lives.module. Vou salvar. E agora, outra coisa que faltou, se eu vier aqui vou fechar aqui também esses componentes, se eu vier aqui neste arquivo, né, que é o nosso módulo principal, app.module, eu posso ver que dentro aqui de declarações, eu tenho um pipe, que é o local date time, né, local date time pipe, dentro de declarations, então eu tenho que deixar igualzinho aqui. Dentro de declarations, eu também tenho que acrescentar este pipe. Vou fazer aqui o import. Vamos voltar aqui. E eu tenho também o pipe dentro de providers. Também tenho que colocar aqui dentro de providers. Então, eu vou copiar toda essa parte aqui de providers com o local date time pipe dentro. E eu vou colar aqui logo abaixo dos imports em lives module. Vou salvar. Só que continua ainda dando erro. Por quê? Eu coloquei esse pipe, né, local date time pipe, aqui dentro de lives module. Porém, os pipes você tem que definir em apenas um lugar, né, um módulo. E aqui, se eu for ver aqui, ele me fala que o pipe, olha,
ele já foi declarado em mais de um módulo. Então, eu tenho que voltar neste módulo aqui principal e deletar este pipe daqui, porque eu não vou utilizá-lo mais aqui. Então, eu vou tirar aqui de Providers, vou tirar aqui de Declarations, e aqui eu vou achar o import dele também, já vou deletar, e pronto, agora eu vou salvar. Então, dessa forma, agora eu tenho o pipe, né, que é o nosso Local Date Time Pipe, em apenas um módulo, que é o correto de se fazer. E agora, pessoal, não deu mais o erro, né? Porque a gente foi arrumando, né, e fazendo essas modificações necessárias. Agora, se eu vier aqui na interface, olha só, ele carregou certinho, sem nenhum erro. Vou abrir aqui Network. E olha aqui, eu já acessei /lives. Na hora que eu acessei /lives, ele já me mostrou as lives corretamente com as rotas, né, que a gente acabou de definir. E olhem só, na hora que eu acessei /lives, foram carregados 13,6 megas, ok? Agora, eu vou limpar aqui o console e eu vou acessar /users. Se eu estivesse utilizando tudo no módulo principal, na hora que eu acessasse /users, iria carregar todos os componentes de /lives. Só que agora, como a gente fez essa divisão, inserindo o lazy loading, ele vai carregar apenas as dependências, né, de /users, da rota /users, que acessa, né, aciona o módulo de users. Então, vamos ver se agora deu certo. E olha só, na hora então que eu acessei /users, não foi carregado 13 megas, né, mas sim 6,3 megas para essa página, certo? Então, dessa forma, vocês viram que a gente fez essa divisão e a aplicação ela fica bem mais performática. Vamos fazer mais uma última coisa aqui para melhorar um pouco. Como eu já passei todos esses módulos, né, do Angular Material para dentro de lives.module, que é onde a gente utiliza, né, os componentes do Angular Material, agora eu posso tirar todos esses componentes aqui do módulo principal, né, que é o app.module. Então, todos esses componentes aqui referentes ao Angular Material, eu vou deletar aqui do módulo principal da aplicação, porque assim vai ficar bem mais leve, né? Ele não vai precisar ficar carregando isso toda hora. Então, vamos lá na página ver se vai melhorar um pouco. E olha só, vou atualizar aqui de novo, olha, /users, agora já não foi mais 6, a gente já conseguiu diminuir para apenas 4 megas para essa página. E agora aqui eu vou limpar, vou acessar /lives, e olha só, agora sim, na hora que eu acionei essa rota, né, de lives, aí sim que ela acionou o módulo de lives e assim ele carregou todos os seus componentes, né, os seus respectivos componentes, que é o Home Component, o Live List Component e também o componente aqui do diálogo. Então, dessa forma, a gente tem 13,6 megas carregados para essa página. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo ele é um pouco mais pesado, né? Porque a gente inseriu essas rotas lazy loading na aplicação que a gente já havia construindo aqui no canal juntos. Então, inserir esse tipo de roteamento foi uma melhoria, né? Trazer uma melhoria na performance dessa aplicação. Então, às vezes pode ficar um pouco meio confuso, mas qualquer dúvida, vocês podem acessar aqui a documentação do Angular, né? E aqui vocês podem ver que a gente seguiu tudo certinho, olha só. A gente obteve todos esses resultados aqui de acordo com as duas rotas também que criaram aqui na documentação. Então, deu pra gente ver essa diferença de quando você insere o lazy loading na aplicação. A sua melhora de performance é muito grande. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui para mim nos comentários do vídeo. E eu vou deixar todos esses links da documentação e também do GitHub, da playlist onde eu ensinei o passo a passo de fazer uma aplicação Angular do zero, aqui na descrição do vídeo, ok? Vejo vocês então nas próximas aulas aqui do canal. Até mais!